O Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 8, Libertação da Alma. O sono e os sonhos. Item 400 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: O espírito encarnado permanece de boa vontade com seu corpo físico? Resposta: Isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira, sem cessar, a libertação do corpo físico, e quanto mais grosseiro for esse corpo, mais ele deseja livrar-se dele. Na coleção Filosofia Espírita, volume 8. O benfeitor, Espírito Miramis, comenta esse item, intitulando a reflexão como: O espírito encarnado. O espírito encarnado é como se fosse um encarcerado, está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. Ele aspira constantemente à liberdade, no entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser bem pior. O medo de morrer, que quase todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta do entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz. O Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem o universo, contando-nos casos verídicos de quem tirou a própria vida física e dobrou seus padecimentos, tendo de voltar à carne com cargas mais pesadas do que antes. Se o encarcerado preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado no cárcere. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico. Se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provações com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. A reencarnação é, como já falamos em muitas mensagens, um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual, cujos meios não podemos discutir por ter sido o Senhor de todos os mundos quem a planejou para o bem de todas as criaturas. Existem vários tipos de cárcere, e a dor é um deles, e dos mais pesados. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. Assim é a dor da carne, que segura a alma por muitos anos, como sendo lição valiosa, no sentido da libertação espiritual. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade. Quando o fardo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo. Entre mentes, os guias espirituais sempre estão ativos, aconselhando os encarcerados na carne para suportarem com paciência até ao fim, para serem salvos do passado, e sentirem no coração a esperança do futuro. É preciso que aqueles que se encontram na carne façam mais força para ficar o mais que puderem nela. As lições são duras, mas compensadoras, e a repetição desta oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne. Se tem evolução espiritual, ele faz esforço todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Ele usa, na hora de esmorecimento, a oração e a vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertamento da mesma. Existem irmãos no plano espiritual, livres do corpo de carne, em piores situações que os próprios encarnados, mesmo os mais endurecidos. Isso depende muito de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra os caminhos mais acertados para ganharmos a paz de consciência. O texto apresentado é de psicografia do médium João Nunes Maia, editora Fonte Viva. Paz e bem. Desprendimento do espírito durante o sono. Fonte internet. O sono é um dos fenômenos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais profundos da vida humana.
Longe de ser apenas um repouso físico, ele representa, sob a luz da doutrina espírita, um retorno temporário do espírito à sua verdadeira pátria, o mundo espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores sobre o que acontece à alma durante o sono. Na questão 402, eles respondem com clareza: durante o sono, a alma se desprende parcialmente do corpo. Quando dormimos, estamos, por assim dizer, no estado em que ficamos depois da morte. Os espíritos que estão libertos da matéria vão aonde querem, têm mais liberdade do que quando estão acordados. Assim, o sono é uma libertação parcial da alma, que se afasta do corpo, aproveitando-se do repouso dos sentidos e das forças orgânicas para viver uma vida mais ampla. Kardec acrescenta que, nesse estado, o espírito entra em contato com outros espíritos, reúne-se com os que ama, recebe inspirações, consolos e instruções, e muitas vezes revisita o mundo espiritual de onde veio. Emmanuel, em sua obra O Consolador, complementa essa visão, dizendo: durante o sono físico, o espírito desprendido parcialmente do corpo, como que saboreia, por antecipação, a liberdade que o espera após a morte, e procura nos planos invisíveis as companhias afins, as instruções e os ensinamentos que o ajudem na vida de vigília. Essa liberdade temporária explica por que, muitas vezes, acordamos com novas ideias, inspirações ou mesmo sentimentos diferentes. O espírito, durante o repouso, vive experiências reais, embora nem sempre consiga traduzi-las em lembranças conscientes. Kardec comenta ainda que o sonho é a lembrança imperfeita dessas vivências espirituais, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, o que se passa é que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Uma ponte entre os dois planos. O sono, portanto, é uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Ele permite que o espírito recobre forças, busque ensinamentos e se harmonize com entidades benevolentes, preparando-se para enfrentar as lutas do dia seguinte. André Luiz, em Missionários da Luz, explica que durante o sono, os trabalhadores da terra são socorridos e instruídos pelos amigos espirituais, que se utilizam desse desprendimento natural para o amparo e a educação das almas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, encontramos a confirmação dessa assistência invisível. Os espíritos benévolos vêm instruir-nos durante o sono e nos ajudar com conselhos que, muitas vezes, se manifestam ao despertar como intuições ou impulsos morais. Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, aprofunda a compreensão psicológica e espiritual do fenômeno. Enquanto o corpo repousa, o espírito retoma temporariamente sua liberdade, vivenciando experiências de aprendizado e libertação que contribuem para o progresso da alma. O sono, assim, é um exercício diário da imortalidade. Podemos, então, compreender o sono como uma bênção divina, mecanismo de equilíbrio e de continuidade da vida espiritual. Ele recorda ao homem sua verdadeira natureza, pois, ainda que ligado à carne, o espírito jamais deixa de ser um ser imortal e ativo, com percepções e vivências além do mundo físico. Preparação para o sono. Ao adormecer, não nos desligamos da vida, apenas a vivemos em outra dimensão. Por isso, o estudo, a oração e o cultivo de bons pensamentos antes do repouso são atos de profunda sabedoria, pois determinam a qualidade das companhias e experiências que teremos fora do corpo. Como ensina Emmanuel, em Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Dormindo ou acordado, o espírito vive no campo de suas próprias criações. O sono é, assim, um retorno periódico à vida espiritual, um lembrete de nossa origem e destino imortal. Ele nos convida à reflexão sobre a continuidade da existência e sobre a responsabilidade de cultivar pensamentos elevados, para que, tanto em vigília quanto em desprendimento, possamos estar em harmonia com os planos superiores da vida. Compreendendo essa realidade, devemos valorizar o momento do sono como oportunidade sagrada. A oração sincera antes de dormir, a leitura edificante e o cultivo de bons sentimentos são recursos que favorecem o contato com os planos superiores. Que possamos, assim, fazer de cada noite um reencontro com a vida maior, lembrando as palavras de Allan Kardec: o espírito jamais está inativo, durante o sono do corpo, ele vive outra vida, mais livre e mais feliz. O Livro dos Espíritos, item 403.
Paz e bem. E para enriquecermos com maiores esclarecimentos, o estudo em reflexão, buscamos na inteligência artificial, maiores esclarecimentos bem como outras fontes de pesquisa. Segundo a doutrina espírita, durante o sono, o espírito encarnado não permanece de boa vontade com seu corpo físico no sentido de estar preso a ele, mas sim que o vê como um fardo ou prisão temporária. O sono é o momento em que o espírito se liberta parcialmente da matéria e retorna à vida espiritual, sua condição natural de existência. Os principais pontos sobre a relação do espírito com o corpo durante o sono são: 1. Emancipação da alma. Durante o sono, ocorre um fenômeno natural chamado emancipação da alma ou desdobramento espiritual. O espírito se desprende parcialmente do corpo físico, afrouxando os laços fluídicos, conexão através do perispírito, mas sem rompê-los completamente, o que só acontece na desencarnação. 2. Corpo em repouso, espírito ativo. Enquanto o corpo físico repousa para recuperar as energias gastas, o espírito permanece ativo e desperto no plano espiritual. Ele recupera temporariamente sua liberdade. 3. Sensação de liberdade. Para o espírito, o estado de encarnação é uma restrição à sua liberdade natural. O sono proporciona um retorno periódico a essa liberdade, o que é geralmente uma experiência agradável e ansiada. 4. Atividades no plano espiritual. Nesse estado de semiliberdade, o espírito pode se deslocar, comunicar-se com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, visitar lugares, buscar conhecimento ou trabalhar em benefício de outros, dependendo de sua elevação moral e de suas afinidades. 5. Vontade e afinidade. A boa vontade do espírito está mais relacionada a essa liberdade e à possibilidade de interagir no plano espiritual do que a permanecer no corpo físico, que é um instrumento material e, em certa medida, uma limitação. Portanto, o espírito aproveita o sono como um período de alívio das restrições da vida material, e não por um desejo de permanecer atrelado ao corpo inerte. Paz e bem. Para maiores esclarecimentos, consulte o Livro dos Espíritos de Allan Kardec.